Boa noite a todos. Obrigado, Thaís, pela prece inicial. E como é gratificante e como é bonito, emocionante estudar para trazer essas mensagens que eu vou tentar trazer aqui hoje. Felizmente, como a própria mensagem vai trazer, que é uma ideia que vem de Platão, nós, seres humanos, nós conseguimos plasmar na matéria, nos nossos atos, naquilo que nós fazemos, talvez somente um pouco daquilo que está nas nossas ideias. E quando a gente pensa para o lado bom, talvez não é tão bom, porque a gente não consegue plasmar tudo que é tão bom. E pensando para o outro lado, a gente pode achar que é bom, que para quem pensa no mal, não vai conseguir plasmar aquilo tudo que programou. Mas pensando nesse bem, pesquisando para fazer essa palestra, eu tive momentos de profunda emoção, porque é muito emocionante, é muito tocante falar do que é profundamente belo, daquilo que nos toca, daquilo que nos faz sensibilizar para algo bom, para algo que nos conecta ao Pai. E a beleza, o que realmente belo nos faz isso, a arte também tem esse poder. Há quem diga, inclusive, que a arte nos ajuda a nos aliviar a ansiedade, a aliviar a tristeza. Esse contato com o que é belo também nos ajuda a aliviar a ansiedade, a amenizar a tristeza. E vocês podem fazer essa experiência um dia que vocês estiverem tristes, um pouco mais para baixo. Tente caminhar num parque, onde tenha bastante verde, bastante flores, pássaros voando, abelhas, crianças com aquela ingenuidade que elas têm, sorrindo. De preferência, caminhar um pouco descalço, olhando, apreciando cada mínimo detalhe, a tonalidade das folhas de cada árvore. E vocês vão perceber como que isso é tocante. Como que Deus, na sua imensa sabedoria, Ele, sim, conseguiu plasmar tanta beleza, que é o que Ele fez. Ele, diretamente com seu poder, com sua sabedoria, conseguiu deixar aqui à nossa disposição. E essa percepção do belo, ela nos vem de várias formas e se manifesta nas artes de várias formas também. Eu tenho uma amiga que é estrangeira e casou com um brasileiro, veio morar no Brasil e não sabia muito da língua portuguesa quando chegou aqui. E logo que ela chegou, pouco tempo depois, ela precisou de ir, eu não sei se foi no hospital, numa UPA ou uma clínica, alguma coisa assim, e ela falou que estava na fila de espera. E enquanto ela estava esperando, ela ouviu uma pessoa falar assim, desmaiar. E ela fala com sotaque de estrangeiro, né? Ela falou assim, como que essa palavra é bonita? Como que é bonito isso? Como foi bonito para mim ouvir aquela expressão. E ela não sabia o significado, né? Mas ela ouviu, ela falou que quase sarou naquele momento, de tão bem que fez para ela. E depois, no contexto da pessoa que estava falando do desmaio, ela passou a entender o que era. Mas ainda assim, ela continuou achando a palavra muito bonita. A sonoridade da palavra muito bonita. E essa mesma amiga, ela relatou que quando ela foi em Caraíva, que é, se eu não me engano, um distrito de Porto Seguro, ela foi atravessar um rio, um pequeno rio, a travessia deve durar uns 5 minutos. É feita de canoa, um pequeno barquinho para 3 pessoas, 4 no máximo. E era um pôr do sol. Estava no meio de um pôr do sol. E ela falou que de repente ela começou a chorar. Ela falou assim, Rodney, aquilo é muito bonito. É muito lindo aquilo, aquele barquinho naquele rio, o pôr do sol, o encontro do rio com o mar. E eu vendo aquilo ali, talvez para vocês brasileiros que convivem com esse tipo de beleza com frequência, seja algo banal. Mas para a gente que vem de fora, é muito bonito. É muito tocante. E outras belezas nos tocam, eu tenho certeza que
Alguns de vocês certamente já ouviram ou já choraram ao ver uma criança cantar no The Voice Kids. Como é fácil nos emocionar ali. Seja com a beleza da ingenuidade da criança, com a beleza que o canto delas tem e com a beleza das músicas que elas trazem. Porque normalmente até as músicas que as crianças cantam desse tipo de programa, elas são menos desprovidas do que é, digamos, mais sensual. É um tipo de música que nos leva mais para o profundo, para a natureza, para o que é belo, para um amor mais infantil e menos para o sensual. Então, antes de começar exatamente nas mensagens que a gente vai trazer, eu gostaria de agradecer muito a Lúcia Helena Galvão. Eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de ouvir alguma palestra dela. Ela é uma professora, filósofa, que tem várias palestras disponíveis no YouTube. Ela mora em Brasília, não sei se é de lá. E as palestras delas todas são belíssimas. Qualquer uma, não são palestras de conteúdo espírita, mas a doutrina dos espíritos é ciência, filosofia e religião. E ela trata de ciência, trata de filosofia, trata de religião, não voltada exatamente para o espiritismo, mas desses assuntos, desses 3 pilares que são a base da doutrina dos espíritos. E ela me ajudou muito nessa composição aqui. As palestras delas me fizeram a procurar outros autores da filosofia, principalmente. E uma das grandes discussões que nos vem é do que seria exatamente beleza. E quando a gente entra nas obras básicas da doutrina dos espíritos, e até em alguns autores espíritas como Leon Denis, que veio logo depois da codificação, a gente tem que fazer uma ressalva quando se fala de beleza. Na época que a doutrina foi codificada, estava muito em voga, principalmente na Europa, e a doutrina foi codificada na França. Lá estava muito em voga os estudos de um personagem chamado Lavater. Lavater é o último nome dele, que é um pesquisador muito interessante. Ele tem informações muito interessantes, mas os estudos dele, parte foram feitos tentando fazer uma leitura por meio do corpo de como seria a pessoa internamente, os sentimentos, a sensibilidade. E nesse sentido ele cometeu várias incorreções. Essas incorreções elas já estão ressalvadas em quase todas as obras básicas, tem uma nota esclarecendo por que isso aconteceu na época. Então, nesse sentido, o Lavater ele é citado só nesse livro, Obras Póstumas. Mas algumas questões relacionadas à beleza, que foram mais levadas para as questões físicas, principalmente do ser humano, contém algumas incorreções. A doutrina já faz essa ressalva em todas as obras, esclarece que o pilar da doutrina dos espíritos é a comunhão entre irmãos, é amar ao próximo como si mesmo, é uma mensagem cristã. E dentro desse amar ao próximo como a si mesmo, não cabe nenhum preconceito de raça, de etnia, de grau de educação, seja de homem, de mulher, de onde a pessoa vem, de magro, alto, não cabe nenhum tipo de preconceito. Então, feita essa ressalva, dentro da obra de Lavater, tem questões muito importantes, e que uma parte eu trouxe aqui, que diz o seguinte: do ponto de vista puramente humano, a beleza é muito discutível e discutida. Precisamos estudá-la como amador desinteressado, não sob esse encantamento ou compaixão. Também conta o gosto de cada um nas apreciações que se fazem. E realmente belo, a beleza eterna e infinita, é a manifestação do Pai em seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras e nas suas leis. Eis a única beleza absoluta.
é a harmonia das harmonias e que tem direito ao título de absoluta, porque nada de mais belo se pode conceber. Cada sentimento, cada feixe de sentimentos, contanto que seja harmônico, produz um particular tipo de beleza. Então veja que, apesar dessas ressalvas feitas na obra de Lavater, ele traz questões muito importantes para a gente discutir aqui. E eu queria trazer aquela mensagem do apóstolo Paulo, que em uma de suas cartas ele diz: cuidado com a letra que mata, que é aquela letra que a gente lê e não faz uma contextualização do período em que ela foi feita, de por que ela foi feita, não faz uma interpretação contemporânea do fato e acaba levando tudo ao pé da letra. O apóstolo Paulo já advertia isso em relação à própria Bíblia, porque se a gente fosse condenar todas as incorreções, teríamos que condenar a própria Bíblia, essas incorreções relativas ao ser humano. Mas como condenar um livro maravilhoso como a Bíblia? Tantas mensagens importantes tem ali, e que a ela foram incorporadas, inclusive, os evangelhos que nos trazem as mensagens de Jesus Cristo, que é a nossa maior referência aqui na Terra. Dentro dessas mensagens que o Lavater nos traz, uma que a gente precisa levar muito em conta... Eu quis botar uma luzinha aqui, mas deixa para lá. É para apontar lá, essa questão de estudar essa questão da beleza sem encantamento, sem paixão, e que também conta aí o gosto de cada um. Essa questão do gosto, cada um de nós somos diferentes, somos criaturas diferentes, temos experiências diferentes e, portanto, gostamos de coisas diferentes. É natural. Mas aí será que isso implica dizer que gosto não se discute? Será que é por aí? Será que não existe a possibilidade de depurarmos o nosso gosto? E aí a filosofia nos traz que, olha, também conta o gosto de cada um nas apreciações que nós fazemos, mas que também nós temos essa possibilidade de depurar o nosso gosto. A gente vai falar um pouco disso aqui. Mas antes disso eu queria trazer uma mensagem que vem ainda de Platão, lá alguns séculos antes de Cristo, que Platão nos diz que esse mundo matéria que nós vemos aqui, ou que nós conseguimos construir, ele é apenas, digamos, um rascunho daquilo que seria as nossas ideias. Que seria que esse que está nas ideias seria o real, o que realmente é, esse que a gente não consegue enxergar. Exemplo, essa cadeira, talvez quem projetou construir essa cadeira não quisesse fazê-la dessa forma. Mas isso foi o melhor que ele conseguiu fazer diante da experiência dele. Isso é igual a gente quando nós pensamos na educação dos nossos filhos, pensamos, vou educar meu filho dessa forma, daquela, com esse tipo, vou colocar nesse tipo de escola, utilizando esse tipo de alimento, frequentando esse tipo de local, mas quando vem a prática, a gente acaba desviando daquele mundo das ideias. Então, esse mundo das ideias seria o real. O que a gente consegue plasmar ou materializar, transformar em matéria, é apenas uma parte, um rascunho mais ou menos perfeito, na medida que nós vamos evoluindo, avançando, seja em conhecimento tecnológico ou filosófico, a gente vai aproximando mais do real, mas não é o real, e dificilmente vai ser. A mesma coisa acontece nas artes. As artes, o artista ele tem uma ideia, seja na música, na literatura, nas artes plásticas, na escultura, até na arquitetura, e ele vai tentar colocar aquilo no papel. Mas o que vai sair não é exatamente aquilo que é o real, que é o que ele gostaria que fosse. Esse real Deus consegue fazer, mas a gente não conseguiria.
À medida que vamos evoluindo, vamos aproximando desse real. E aí que entra também essa questão do gosto, de depurar o gosto. Há quem olhe para uma montanha e vai ver ali só minério. Felizmente, a maioria de nós vai ver ali uma imensa beleza, uma natureza em plena exuberância, mas há quem veja ali só minério. Há outros que veem uma floresta e vai ver ali carvão, lenha. Que talvez seja o que eles estão trabalhando e precisando naquele momento. À medida que nós vamos nos depurando, esse nosso gosto, ele também vai se, digamos, aproximando, melhorando. E nesse sentido, o gosto seria discutido sim. Tentando um exemplo bem grosseiro, eu até uns 10 anos atrás, eu só tomava café com muito açúcar. Hoje eu tomo café sem açúcar e percebo que esse café sem açúcar é melhor para mim. É melhor para o meu corpo. É mais saudável. É um exemplo grosseiro, mas é uma forma, digamos, de depurar o meu gosto. Eu nasci numa cidade chamada Novo Cruzeiro, fica no interior de Minas, no Jequitinhonha, uma região muito seca, com escassez de chuva em grande parte do ano. E naquela região, que na minha época as pessoas viviam basicamente da agricultura, elas precisavam da chuva para produzir o alimento. Se não tivesse chuva, não tinha alimento, porque não tinha os benefícios que tem hoje. Então lá, até hoje, os habitantes daquela região apreciam muito mais a chuva do que os habitantes de Belo Horizonte. Então, na medida que a gente vai tendo experiências, vai vivenciando as situações, essa nossa percepção de mundo vai nos ajudando a depurar esse gosto e fazer um novo olhar. E outra ideia interessante que está lá nas obras póstumas, é de que o realmente belo, essa beleza eterna e infinita, é a manifestação do Pai em seus aspectos mais variados. É Deus em suas obras e suas leis. Eis a única beleza absoluta. E a filosofia vai nos trazer, vários autores da filosofia, eles nos trazem que essa beleza, digamos, essa beleza maior, ela estaria no todo, nessa ideia que a gente tem do que é conjunto. Talvez a gente olhando só a parte de alguma coisa, ali pode conter um belo, mas à medida que a gente vai agregando e vai aumentando informações e conseguindo plasmar, seja na matéria ou na nossa memória, mais informações que aproxima desse todo, que é Deus, a gente vai aproximando mais do belo. E a gente vai aproximando desse conjunto da totalidade. E outra ideia importante que eles nos trazem aqui é que essa beleza absoluta seria a harmonia das harmonias. Por isso, ela tem direito a esse título de absoluta. E por que harmonia? Vocês imaginam, pensando na casa de vocês, onde vocês se sentem mais confortáveis? Quando a casa de vocês está toda harmônica, organizada, com a planta onde vocês acham que deve ficar, um sofá, uma mesa, ou quando está tudo bagunçado, desordenado? Quando as coisas estão mais harmônicas, elas nos parecem muito mais belas. E a música, ela tenta... A harmonia é uma questão muito importante dentro da música. Então, quanto mais harmônica é a música, mais essa música nos parece bela. E vejam que mesmo dentro das nossas casas, essa harmonia, essa organização que nós tentamos fazer, elas têm nuances ali. Quando você chega em uma casa que tem criança, às vezes tem brinquedos espalhados pelo chão, as coisas meio fora do lugar, mas você percebe imediatamente que ali tem uma criança e que aquilo que parece uma desorganização, aquilo é harmônico com a natureza da criança. Porque a criança precisa um pouco daquilo ali. A criança não vai saber pegar
as coisas de um local e depois depositar naquele mesmo local. Ela começa a fazer isso depois que ela vai adquirindo algum entendimento. Mas até nessa questão da organização e da harmonia, a gente vai vendo que há uma grande complexidade aí. E quando eu disse que quando eu fiz esse agradecimento à Lúcia Helena Galvão, e um dos autores que ela me remeteu foi um filósofo indiano chamado Sri Ram. Ele tem um livro muito interessante chamado O Interesse Humano, que ele tem uma parte final, que nessa parte final tem um capítulo de 2 páginas, somente 2 páginas, chamado A Beleza e a Arte. Mas nessas 2 páginas ele tem uma densidade de informações que é tão bonito, mas tão bonito. E ele tem, no resto do livro dele, ele vai descrever sobre lealdade, sobre bem-aventurança, sobre uma série de questões filosóficas que são também muito belas. Não é é filosofia, não é uma filosofia espírita, mas tem vários conceitos que são muito vivos dentro do espiritismo. Ele tem algumas questões lá que não casam com o espiritismo, até porque é um filósofo indiano, está mais ligado às questões da Índia, mas ele nos traz umas informações muito importantes. E ele diz que a beleza, seja na natureza ou na arte, onde há a expressão de um fragmento do pensamento divino, quando incorpora um raio de natureza divina. Essa natureza encontra-se também na consciência do homem, que é um foco individual da vida universal. Então, cada ideia verdadeira e profunda apela à inteligência humana, à faculdade de cognição, que é essa possibilidade que nós temos de adquirir conhecimento, e é aceita por ele, pelo homem, quando o homem evolui o suficientemente para aceitá-lo, à medida que o nosso conhecimento nos diz que é possível aceitar essa informação. Então vejam, ele nos diz que onde há um fragmento, onde há a expressão de um fragmento do pensamento divino, há beleza. Em cada um de nós é um fragmento desse divino. Do jeito que nós somos, onde estivermos, sejamos bons ou maus, no Brasil, na África, na Europa, na Ásia, no interior, nas capitais, ali tem uma expressão do divino. Portanto, há algo de belo ali. Em todas as obras da natureza, nos vegetais, nos animais, ali é um fragmento divino. Portanto, ali, nessa percepção dele, há alguma beleza. Mas que a gente precisa evoluir para entender o que é esse verdadeiramente belo. E que nós somos um foco individual dessa vida universal. O que é universal? É de toda essa criação do Pai, de Deus, do nosso Criador. É como se cada um de nós fôssemos ali um olhinho de Deus dentro desse universo todo, desse cosmos todo que o Pai nos permitiu viver. E que essa ideia verdadeiramente verdadeira e profunda, que ela apela à inteligência humana, ela só é aceita quando nós evoluímos o suficientemente para aceitar. E para a gente evoluir, para aceitar o que é belo, nós precisamos estudar, precisamos entender, perceber, nos conscientizar de que aquilo é realmente belo. A própria Bíblia, as próprias mensagens de Cristo, se a gente não compreende, a gente não vai perceber a beleza toda que está ali. Então a gente precisa de fazer essa leitura para ver todo o valor que tem ali, o que está impregnado de informação que nos eleva ao Pai, que nos faz aprender, que nos faz nos ligar à nossa história, aquilo que nos é caro, para perceber isso aí. Platão diz que quando a gente, nessa ideia de Platão, de que nós conseguimos ver aqui
apenas parte do que seria do mundo das ideias, que seria o verdadeiramente real, que aqui a gente tem essas, digamos, reminiscências, essas lembranças de algo que a gente já foi. E que nesse mundo das ideias ali tem o que a gente já foi. Nós vamos lá de vez em quando, está latente. O irmão Leocádio chama de conhecimento em repouso. A gente vai às vezes desse conhecimento em repouso e pensa, opa, eu sou um pouquinho disso aí também. E vai lá e busca essa informação na medida das nossas necessidades. E quando a gente usa isso adequadamente, nós vamos conseguindo perceber valor nos objetos históricos, por mais simples que sejam, num pedaço de ferro que foi utilizado na ferrovia da Bahia-Minas, igual uma pessoa lá da minha cidade me mostrou uma vez, e falou assim, olha, isso aqui é realmente da Bahia-Minas, tem carimbo, tem o registro da ferrovia, está tudo aqui. Percebe o valor daquela história. Isso, Platão chama isso de reminiscências, e que ali tem uma verdade oculta. Nesse mundo ideal tem sempre uma verdade oculta do que nós realmente somos, e que nós vamos lá, de vez em quando, buscar o que seria essa verdade, e do que seríamos nós de fato. Mas o que seria arte e o que seria o papel do artista? E aí, principalmente em relação essa relação com beleza, a beleza e a doutrina dos espíritos. No livro Consolador, o Emmanuel nos trouxe, através de Chico Xavier, que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. Veja que o Emmanuel traz para o Chico um pouco daquilo que já vem lá de Platão, 4 séculos ou 5 antes de Cristo. Que o artista, que a verdadeira arte, ela é a mais profunda exteriorização desse ideal. Esse artista, digamos, esse artista puro, essa arte pura, ele conseguiria ir lá nesse mundo das ideias de uma forma tão viva que ele consegue materializar, seja numa obra de arte plástica, numa pintura, numa escultura, seja numa música, ele vai conseguir trazer aquilo que é realmente belo no real, que é o que é o mais próximo de Deus. Por isso que esse artista seria um médium dessas belezas eternas. E por que ele chama de belezas eternas? Essas obras de arte, essa arte mais pura, quando a gente pensa na matéria tudo perece, tudo acaba um dia. Mas essas artes mais elevadas, a vida delas é muito mais longa. A gente vai no Renascimento, tem obras ali de 500 anos, algumas mais antigas, e tão vivas, todo mundo que vai lá tem fila para ver, o mundo inteiro quer ver, porque percebe ali algo realmente belo, algo realmente de muito valor. E que o trabalho desses artistas, em todos os tempos, foi atingir as cordas mais vibráteis do sentimento humano, daquilo que nós temos mais profundo em relação de sentimento, e que nos alça da terra para o mais infinito, para o que nos aproxima de Deus, e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria e amor. Não por acaso, esse capítulo que que o Chico trabalha junto com Emmanuel no livro Consolador, esse capítulo que fala de artes, esse tópico está dentro de um capítulo chamado Sentimento. A arte é o que nos remete àquilo que é mais profundo em nós, em relação a sentimento. Eu pretendo fazer a próxima palestra voltada para esse tema também, e na próxima palestra trazer alguns elementos mais materiais, digamos assim, seja de pintura, de escultura, de música, para a gente entender melhor isso aqui. E que essa arte pura, como ela teria, digamos, esse papel implícito de nos aproximar de Deus,
ela conteria sempre elementos de esperança, de redenção, de ternura, de aquilo que nos liga, de fato, ao Pai. E no caderno de psicofonia de 2010, o irmão Antônio Green, que é um dos espíritos que mais trabalham conosco nessa casa, ele fala um pouco dessa capacidade de transcendência do artista. Ele diz que no processo crítico da inteligência, no mundo fático, que é nesse mundo que vivemos, onde as coisas, homens, natureza, os produtos culturais se somam pela inteligência, o homem, na força do espírito, é capaz de alcançar, através do somático, em algumas situações, a transcendência e ultrapassar estágios civilizatórios. O que ele quer dizer aí? O irmão Green está querendo nos dizer que esses artistas, quando eles têm essa capacidade de trazer os elementos culturais, quando eles conseguem profundamente a cultura que eles estão inseridas, conseguem fazer a leitura daquele ambiente, daquele povo, daquela região, daquela cidade, do que é importante naquele momento, que ele soma isso com o espiritual que ele traz de outras vivências e traz esses elementos culturais, pela força que ele tem, ele consegue somar tudo isso e transcender e ultrapassar o que ele chama desse espaço que a gente está vivendo agora, desse tempo que a gente está vivendo, e levar para um algo mais, para um além. E por isso que essas obras elas têm vida longa, porque esses grandes artistas, eles ultrapassam o tempo deles, sejam no que aquela obra vai expressar, seja na beleza plástica que ela tem. Assim, em um primeiro momento, o seu produto, a sua obra, não alcança o entendimento da maioria. E não alcança porque a maior parte de nós, infelizmente, não está preparado para aquilo. Nós não estamos educados para entender o que é belo. Nós não estamos educados para as artes. As escolas não nos ensinam para o sensível. As escolas nos ensinam a adquirir um conhecimento que é para conseguir um emprego e trazer o material. Eu não conheço praticamente nenhuma escola que nos ensina para esse sensível, para o que nos eleva ao Pai. Mas que gradualmente, de geração em geração, à medida que o tempo passa, de avô, pai, filho, vai passando, vai evoluindo, e essa significação começa a apresentar na essencialidade do conhecimento e da ação. E ele dá alguns exemplos de Van Gogh, Leonardo da Vinci, Einstein, de pessoas que não foram compreendidas pelo seu tempo. Tudo que a gente está falando aqui para as artes vale também para esses grandes cientistas. As teorias que eles trazem estão muito à frente do tempo deles, mas as ideias continuam lá, elas continuam valendo. As novas gerações vão continuar pesquisando e tentando aprofundar nesse conhecimento. E nessas obras de transcendência, a gente pode incluir também as mensagens de Jesus Cristo. Vejam, as mensagens de Jesus Cristo estão vivas até hoje, 2000 anos depois. Por quê? Pelo valor e pela beleza que tem ali. É muito belo essa mensagem de amor de Cristo, de mostrar que nós somos irmãos, que somos todos iguais, somos filhos do mesmo Pai, mostrar isso de uma forma que nenhum antes dele tinha mostrado. É muito valoroso isso. E felizmente também, essas grandes obras, elas ficam vivas porque a missão desses espíritos é tão forte que eles vêm sempre com um grupo que dá sustentação a eles. O que seria de Jesus Cristo se não fosse os apóstolos, se não fosse o Paulo, que nem encontrou com ele pessoalmente? O apóstolo Paulo escreveu tanto conseguiu traduzir tão bem em suas cartas as mensagens de Cristo. Van Gogh tinha um irmão dele que patrocinou ele praticamente durante toda a vida artística dele. O Leonardo da Vinci também tinha uma vida muito, ora muito ligado à arte, mas principalmente muito à observação da astronomia, da engenharia, de quase tudo que a gente pensar. O Leonardo da Vinci foi lá e trouxe alguma coisa. E ele, às vezes, ele pintava quando ele estava precisando de dinheiro, porque ele queria observar o mundo. Ele era um grande observador. Ele queria observar
nos mínimos detalhes, cada manifestação da vida, seja do homem, seja de espécies animais, vegetais, e traduzir aquilo, tentar plasmar. Era um grande observador, talvez um dos maiores que já passou por aqui. E voltando um pouco no filósofo Srihan, o indiano, no livro Interesse Humano, e fazendo essa relação da beleza com a arte, com a natureza e com o Pai, ele diz que a beleza ela é indefinível porque ela é uma expressão de vida. A beleza ela precisa ter essa expressão de vida, precisa de transmitir, na opinião dele, ela precisa de nos transmitir algo que nos dê vida. Que a fealdade, essa palavra é utilizada, mas no popular seria aquilo que é feio. O que é feio surgiria quando a vida dentro de uma forma é impedida por uma forma na falta que foi criada para dar o funcionamento àquela vida. Dentro das artes, isso aconteceria quando o autor ele não conseguiu plasmar naquela arte, seja naquela escultura, seja naquela pintura ou naquela música, ele não conseguiu plasmar aquela ideia que ele tinha, ele não conseguiu dar vida, dar vazão àquela ideia que ele tinha. E aí aquilo acabou não ficando, isso ficaria desarmônico, não teria tanta conexão e surgiria o que seria chamado de feio, na opinião de Srihan. Porque a vida, ela busca sempre integrar, ela vai sempre integrar. Eu com meu irmão, com a natureza, com o Pai, com o que é belo, com todo irmão sendo ruim ou não, sendo bom ou não, independente de que característica tenha, seja intelectual ou física. Quando essa integração se completa, existe beleza. Algo se expressa numa totalidade que não havia em suas partes. E vejam, pensando nessa ideia de Srihan, que busca sempre integrar, que quando a gente vê integração, a gente vai sempre ver essa beleza. Por que quando a gente olha no Chico Xavier, frágil, Irmã Dulce, frágil, Stephen Hawking lá na cadeira, quase sem conseguir falar, frágil, mas eles ali fazendo a maior expressão de vida, nos trazendo o que é mais belo, a Irmã Dulce naquele corpinho ali, produzindo coisas que a gente com o corpo perfeito não consegue. O Chico da mesma forma, o Stephen Hawking da mesma forma. Ali é uma integração perfeita de corpo e espírito. Naquilo que o espírito precisa manifestar, aquele corpo está permitindo. E por isso que essa beleza de Deus é tão forte. E está em cada um de nós. Isso que a gente consegue ver, essa beleza que a gente consegue ver no Chico, na Irmã Dulce, a mesma beleza que a gente consegue ver no trabalho da Gisele Bündchen, que a gente olha e vê aquele corpo, que é uma expressão plástica linda, que todo mundo gosta de ver, mas ela está fazendo o trabalho dela na maior dignidade que ela consegue, fazendo expressão de vida, no máximo que ela consegue. E isso acontece com cada um de nós, independente do corpo que a gente tem, quando nós conseguimos fazer essa expressão de vida, manifestar aquilo que é mais profundo e que a gente projetou, digamos, no nosso plano encarnatório, a nossa missão, seja de pai, de irmão, no nosso trabalho com zelo, isso é profundamente belo. Talvez por isso o Chico tenha dito em um de seus livros que todos nós temos o corpo que precisamos ter. Talvez não seja o corpo que essa nossa visão aqui gostaria que fosse, com a visão que a gente tem aqui da Terra, mas é o corpo que precisamos para fazer essa máxima expressão de vida. A totalidade do processo de evolução é o processo de dar luz às ideias. Elas se encontram latentes desde o princípio e se manifestam tudo a seu tempo, à medida que as formas e a matéria se evoluem. Essa é a arte da natureza. E que aí também inclui a educação do gosto. Porque essa educação do gosto, ela deve ser feita, mas a gente não pode ferir o livre-arbítrio de ninguém. Como que a gente educa o gosto? Pelo exemplo,
pela experiência, pela informação, trazendo mais informação, a pessoa vai aprendendo e vai percebendo ali o que é belo. Eu tenho um amigo que ele fala assim, olha, eu comecei a apreciar o estilo de música X quando eu casei com a minha esposa. Até então eu só ouvia estilos A e B. Depois eu passei a ouvir esse X. E comecei a perceber o tanto que é bom, o tanto que é bonito, o tanto que me faz bem, o tanto que me agrega. E veja, ainda nessa ideia dele de não conseguir fazer, de a beleza estar em conseguir fazer essa expressão de vida, quando a gente pega um espírito, digamos, perturbado, que está ali todo atormentado, acometido por crimes, preocupações, desorientado, até uma criança às vezes fica assustada, porque ela não consegue ver uma beleza ali, não consegue ver essa coerência. Por quê? Deus, na sua divina bondade e justiça, certamente no plano encarnatório, ninguém viria aqui para o mal. É talvez a cultura que nos leva para isso, as escolhas que nós vamos fazendo, nos vai levando para o mal, e nós vamos construindo, digamos assim, essas perturbações. E essas perturbações nos tiram condições de fazer essa expressão máxima de vida. E por isso acabamos ficando desarmônicos, e nessa falta de harmonia, essa beleza costuma não ficar tão boa. E por que essa manifestação de Deus também, ela é tão bela e nesse conjunto? Imagine esse pôr do sol que a minha amiga viu e ficou emocionadíssima. O pôr do sol, se você pega o pôr do sol no inverno, no verão, na praia, na montanha, no hemisfério sul, com neve, sem neve, na Ásia, o pôr do sol é sempre belo. É sempre belo. Está ali sempre mostrando uma vida, seja o pôr do sol, seja o nascer do sol, mostrando ali um ciclo de vida. A mesma coisa a gente pode observar nos ipês. O ipê amarelo é sempre belo. Quando caem, a gente tem a beleza de quando ele está verdinho, aquele caule bonito, as folhas verdes, de repente as folhas caem, vem aquelas pétalas lindas, isso é em todas as flores, estou pegando ipê como amarelo, o amarelo como exemplo, mas acontece em todas as flores. Depois, quando as pétalas caem, lá no chão elas continuam sendo belas, fazendo expressão de vida. E depois ainda viram adubo para produzir mais vida. E quando a gente consegue fazer essa conexão com essas belezas, nós ficamos muito mais fortes. Por isso elas têm esse poder de nos trazer essa sensação de bem-estar. Ainda o Sirihan, o filósofo indiano, ele nos diz que ele nos traz essa mensagem. Constrói a tua barca. Quando você desenvolve atos profundamente humanos e belos, quando você desenvolve valores profundamente humanos e eficazes, como justiça e fraternidade, você está construindo uma terra sólida sobre seus pés. Que quando a vida vier e tirar essa barca, você tem outra que te permite ficar de pé no meio da tempestade. A irmã Marina nos traz uma mensagem que eu já usei aqui em outras palestras e que eu acho muito bonita, que ela nos diz: estamos em um oceano de incertezas, onde a cada dia construímos um arquipélago de certezas que nos fortalece e que nos faz pisar não apenas no oceano de incertezas. Fé, fraternidade, amor ao próximo, esperança, trabalho, compreensão, dignidade, e nós vamos estruturando essa massa de incerteza de quem somos, essa massa de certezas de quem somos nós. E quando a gente vai estruturando, a gente vai percebendo a força desse belo. O Marco, na última palestra dele, ele falou da oração de São Francisco de Assis. Olha que coisa mais linda e poética essa mensagem de São Francisco. Que eu leve a fé, que eu leve a esperança, que eu leve o amor, que eu leve a união, que eu leve a paz, toda em uma estrutura poética, onde não houver isso, que eu leve aquilo. Onde estiver faltando isso,
Permita, Pai, que eu leve isso. E muitos artistas conseguem, às vezes, longe da gente, distante da gente, nos trazer. A arte nos consegue trazer essa informação. Essa beleza que nós estamos falando de luz, como a gente está precisando de luz nesse momento. De clareza, de discernimento, para a união, para os povos se conversarem, para se harmonizarem, construirmos um mundo melhor. A irmã Marina nos fala desses pequenos trechos que nos fortalecem, a beleza da fé que está sendo construída sobre reflexões, não com base em uma fé cega. Olha o tanto que é belo a cada dia, a cada encontro que nós fazemos aqui, seja na quinta-feira, seja nas terças, trazer reflexões para fortalecer a nossa fé de uma forma raciocinada que nos fortaleça. A beleza da fraternidade, que é imagine o valor que tem socorrer alguém que está na rua, alguém que você nem conhece, de você demonstrar fraternidade para aquela pessoa. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que sabem ser generosas. Isso é fraternidade, que certo músico veio nos dizer. A beleza do amor e a gratidão ao próximo, essa gratidão ao próximo, a gratidão à terra que nos recebeu, que nos acolhe, que nos dá o alimento. Afagai a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, fecunda o chão. A beleza da esperança, olha como é lindo quando a gente consegue levar um pouquinho de esperança, mínima que seja, para alguém que está lá em desespero. Às vezes a pessoa está no fundo do poço, e aí vem uma música e diz para ele: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Você é capaz de sacudir o mundo. A beleza do trabalho, esse trabalho executado com zelo e com prazer, quando a gente esforça para fazer o nosso melhor. A abelha que faz o mel vale o tempo que não voou. Ela não voou. A compreensão, a empatia, essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de que às vezes em desespero a pessoa não sabe o que dizer, e aí vem uma música que quer falar com Deus, aquela pessoa quer dizer para Deus, não sabe como, e diz assim: eu não sei rezar, eu só quero mostrar meu olhar. Há sempre algo de muito belo que a arte vem nos trazer de várias formas. A dignidade de estarmos em paz de espírito, de dormir o sono dos justos, porque temos certeza naquele dia de que fizemos o nosso melhor. É muita presença de Deus em todas as mensagens, que seja na arte e até mesmo na ciência, a gente consegue ver. E ainda no Consolador, o Emmanuel, através do Chico, foi perguntado para ele se os profetas do Cristo têm voltado à esfera material, que é essa esfera da terra, para trazer aos homens novas expressões de luz para o futuro da humanidade. E aí o Emmanuel respondeu que, em tempo algum, as coletividades humanas que nós nunca deixamos de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor na solução dos grandes problemas do porvir. É verdade que os novos enviados não precisarão dizer o que já se encontra escrito. O que está lá na Bíblia, que está nas mensagens de Chico, que está na filosofia, não vai precisar de ser escrito daquela mesma forma, em matérias de revelações religiosas. Entretanto, eles estão agindo nos setores da ciência, da filosofia, da literatura e da arte, nos levantando o pensamento abatido para as maravilhosas construções que estão nesse porvir. É um papel que até a própria arte precisa descobrir, talvez, de nos levantar para esse olhar, para aquilo que nos liga ao Pai. Eu peço desculpas nessa
principalmente no penúltimo slide, eu fiquei muito emocionado. Para mim é muito forte. E agora a gente vai para o trabalho de passe.